Olá, colegas advogados e advogadas da primeira subseção de Rondonópolis. Estamos aqui mais uma edição do podcast da OAB. E nessa ocasião nós vamos falar um pouco sobre o tema da criminalização da advocacia. Algo que nos aflige muito nos últimos tempos, levando em consideração que a função do advogado, da advogada, é essencial para a administração da justiça, previsto aí na nossa Constituição Federal. E muitas vezes, na nossa atuação no dia a dia, nós vamos de encontro a pensamentos genéricos, o senso comum, as paixões, generalizadas aí da sociedade, e isso reflete em determinadas situações em pensamentos contrários à atuação do advogado e advogada, mas sempre aí mantendo o caminho forte previsto nessa proteção de advogar, que a OAB inclusive traz aí na sua atuação. E hoje trouxemos aqui dois colegas advogados, integrantes aqui do sistema OAB, Dr. Juarez e Dr. Rafael Rodrigues, que vão aqui se apresentar para vocês. Dr. Juarez? Meu caro Dr. Zé Augusto, queria primeiro parabenizar a primeira subseção de Rondonópolis por esse projeto de trazer o podcast da Ordem, algo que vai trazer informação para os advogados, mas também para a sociedade. E aí, a nossa primeira subseção sempre na inovação dos projetos, de trazer algo aí para a advocacia de Rondonópolis. Eu acho que é interessante parabenizar na pessoa do presidente Bruno de Castro aqui, toda a diretoria, aqui Dr. Zé Augusto. Fiquei muito feliz por esse convite, honrado, porque de fato, assim, a gente tem essa importância de levar o conhecimento jurídico, e aqui nós vamos tratar de um tema muito delicado para nós, que é a criminalização da advocacia. Eu sou o Juarez Rangel, sou advogado aqui em Rondonópolis, especialista em processo penal e direito penal. Estou atualmente como presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas, também sou professor na faculdade. Então é um tema que é muito preocupante. Eu estou na vivência nessa questão, principalmente na garantia das prerrogativas. Fiquei feliz pelo convite, muito honrado em também estar acompanhado aqui de dois grandes amigos, advogados criminalistas atuantes aqui em Rondonópolis, e vou aprender muito com vocês hoje. Fico lisonjeado com esse convite. É um tema delicado, é um tema importante, é um tema que precisa ser debatido. Hoje, cada vez mais, cresce essa situação de você transfigurar no advogado a figura do criminoso. E, na verdade, a gente não está ali defendendo o crime, mas sim defendendo os direitos de qualquer que seja a pessoa e qualquer que seja a temática, Então, eu agradeço mais uma vez e parabenizo a subseção por esse projeto aí, muito bacana. Isso aí, doutor Rafael. Também quero agradecer o convite e parabenizar esse podcast, essa ideia que surgiu dessa nova gestão, desse triênio. Então, assim, vocês estão de parabéns. E fiquei lisonjeado, Dr. José Augusto, que já conheço desde o Ministério Público, quando assessor José Augusto ali no curso de formação ali da faculdade, foi estagiário, um excelente estagiário, muito rápido, muito dedicado. E não é à toa que a gente vê galgando aí espaço cada vez mais. Desejo muito sucesso nessa gestão também, à frente à caixa. Que Deus venha iluminar, abençoar os seus caminhos. Meu nome é Rafael Rodrigues, sou advogado, criminalista, sou especialista em direito penal, processo penal, sou colega do Dr. Juarez também na faculdade, somos professores, e esse tema é um tema muito importante, tema sensível. Então, além de agradecer o convite, agradecer a confiança também para trazer alguns pontos de vista, algumas questões que nós temos vivenciado. Ontem mesmo nós falaremos de alguns casos aqui. Sim. E à frente estou como presidente da Comissão de Direito Penal, Processo Penal e Carcerário. Já realizamos algumas reuniões com os diretores das unidades prisionais e temos alguns casos. Nós temos recebido algumas críticas, sugestões de situações que os advogados têm vivenciado justamente por causa disso. É uma forma que a sociedade às vezes vê o advogado como se fosse um criminoso. Então nós debateremos a respeito disso e faremos algumas reflexões. Então eu fico muito agradecido, estendo também o agradecimento ao presidente, vice-presidente e a toda a diretoria da OAB. Isso aí, doutor. Um tema bastante importante. Eu acho que nós não teríamos pessoas melhores para estar aqui, Nós temos o Juarez, então, presidente da Comissão de Prerrogativas, que está aí no dia a dia defendendo os direitos e garantias do advogado no exercício da profissão. O doutor Rafael, então, à frente da Comissão de Direito Penal, também na labuta aí
do dia a dia junto com a advocacia criminal. Eu já começo fazendo algumas provocações, né, doutores? Todos têm direito de defesa, né, doutor Rafael? Todos têm direito de defesa, independente da situação. O advogado ele tem essa garantia, essa prerrogativa de defender os direitos constitucionais de todo cidadão, não é mesmo? Sim, esse direito é uma previsão constitucional. No artigo 5º, inciso 55, diz que todos têm o direito de defesa, seja o processo administrativo, seja o processo judicial, é necessário garantir a defesa. Nós hoje vivemos uma democracia, então não vivemos mais a época da autotutela, que era o direito do mais forte sobre o mais fraco, não. Então o Estado, ele trouxe para ele essa responsabilidade. Então, as demandas, os problemas do dia a dia, do cotidiano, como é resolvido quando não há o consenso entre as partes, é levado ao Poder Judiciário, é levado ao Poder Administrativo, na área, aí, por exemplo, administrativa de algum servidor público, acontece alguma situação. Então, seja na área administrativa, seja na área judicial, há essa necessidade de defesa, é uma previsão constitucional. Então, todos aqueles que estão sendo acusados, né, de um crime, necessita da defesa, sob pena até mesmo de nulidade desse processo. Inclusive, existem alguns casos que a pessoa esteve acompanhada do advogado, mas o processo foi anulado porque entendeu que não teve uma defesa efetiva. Até mesmo em tribunal do júri. Teve algum colega advogado que foi noticiado que fez o uso da palavra por pouco tempo, o magistrado entendeu que ele estaria indefeso. Então, além de ter o direito de defesa, é necessário ter uma defesa efetiva, combatente. Técnica. Então, isso é um direito de todo cidadão assegurado pela nossa Constituição Federal. Inclusive, né, doutor, lá na delegacia. Por mais que nós temos hoje um sistema inquisitório ali em sede da delegacia de polícia, onde não tem efetivamente o exercício do contraditório e ampla defesa, né? Mas o cidadão optando por ter um advogado, optando por ser acompanhado por um advogado na delegacia, é um direito que assiste a ele, sob pena, inclusive, de nulidade do procedimento, não é mesmo? Sim. É assegurada, inclusive, na delegacia. Porque antigamente, como que era o sistema inquisitivo? Era concentrado na mão da autoridade o poder investigativo, o poder de acusar, de julgar. Então, hoje há uma divisão, uma clara divisão. Nós temos o Poder Judiciário, que irá julgar, nós temos o Ministério Público, na maioria das causas, que são as ações públicas incondicionadas, eles assumem a titularidade da ação penal, é quem acusa, e no outro ponto nós temos a defesa. E também todos estão no mesmo patamar, justamente não há hierarquia. E a delegacia, como bem dito, é o procedimento investigativo. E lá nem sempre é assegurado com tamanha força como é no Poder Judiciário, que é o contraditório. Mas todo aquele que está sendo acusado e receber uma intimação para comparecer na delegacia, é importantíssimo procurar um advogado, porque às vezes ele não sabe nem se será ouvido na qualidade de informante, de testemunha, ou está sendo acusado. Inclusive, teve alguns casos que eu já participei que inicialmente ele era para ser ouvido como testemunha e no decorrer do procedimento ele se tornou investigado. E então é assegurada essa defesa. E é importantíssimo, até aproveitando, ontem mesmo, por acaso, eu acompanhei um cliente que estava sendo acusado de determinado crime e nós verificamos uma certa, com todo respeito, mas assim, nós verificamos que não estava dando a oportunidade dele se expressar da forma como ele queria, todo o contexto que circundava aquela falsa acusação. Então ele gostaria de explicar por que surgiu aquela falsa acusação, o contexto, e nós verificamos uma certa resistência. E ali no momento estava sendo apenas ouvido pela escrivã. Então eu, como advogado dele, eu fiz a interferência e falo, olha, ele é o momento de defesa dele, já foram ouvidas testemunhas, a suposta vítima, e esse é o momento que ele tem para se defender. Então eu fiz o uso da palavra, pedi então que fosse chamada a autoridade policial, o delegado, e que aquela oitiva fosse gravada por áudio e vídeo para que ele pudesse se expressar em toda a sua amplitude. Então ele, ao final, até me agradeceu, porque falou, olha, doutor, se eu não tivesse procurado esse auxílio, talvez teria me prejudicado, porque talvez seria tolhido essa oportunidade de falar
com todas as questões contextuais, todas as questões que circundavam aquela falsa acusação. E ele poderia sair prejudicado se não tivesse essa intervenção combativa da advocacia. Sim, porque uma oitiva, por exemplo, que ficou mal redigida, por exemplo, ele não teria talvez a oportunidade de reverter isso lá na frente. Porque ele vai ficar vinculado a esse depoimento, esse interrogatório lá no processo judicial. Por mais que não possa se utilizar exclusivamente desses elementos informativos ali colhido na delegacia, tem grande peso. Então a gente sabe que isso poderia prejudicar ele lá na frente. Certo. Inclusive essa atuação na delegacia, inclusive apresentando quesitos, questionamentos, é algo previsto, né, doutor Juarez, no nosso estatuto da advocacia, né? Então, muito daquilo que o doutor Rafael trouxe aqui são verdadeiras prerrogativas do advogado e advogada, não é mesmo? Sim, com certeza, até ouvindo a voz da experiência do Dr. Rafael aqui, mas de fato, quando regredindo um pouco, né, na história, a advocacia, a profissão do advogado já existe há muito tempo. E quando nós tivemos a Constituição de 88, isso vem regulado a partir do artigo 133 e depois em 94 nós temos o Estatuto da Advocacia. Daí normatiza e traz uma força de lei federal que vai trazer essas garantias profissionais para uma atuação independente e para a garantia principalmente do direito do seu assistido. Porque tem esse entendimento e a gente precisa sempre reforçar que as prerrogativas elas não são nenhum tipo de privilégio do advogado. Elas estão ali para garantir o exercício profissional, para que a pessoa possa atuar de forma independente na garantia do seu assistido. E aí, quando traz lá no artigo 7º, são 21 incisos que vão decorrer toda essa situação. Que seja para que o advogado possa estar acompanhando, que seja para o advogado adentrar numa sala de autoridade policial, para que ele possa apresentar requisitos, para que ele possa ali pedir cópia de um procedimento administrativo, para que ele possa de fato estar junto com o seu cliente de todo esse procedimento. O Dr. Rafael pontuou muito bem que às vezes na questão do próprio inquérito ali é um procedimento inquisitorial, ainda não tem estabelecido todos os requisitos de uma ação penal, com contraditório, com ampla defesa, mas ainda assim ali está garantido o direito daquela pessoa dela ter um profissional da advocacia lhe acompanhando. E aqui trazendo um pouco até de frases polêmicas, mas o advogado ele só é valorizado a partir do momento que você precisa dele. Nós temos justamente esse é o tema na questão da criminalização, as pessoas vão ali criticar, né? O advogado muitas vezes, o policial não gosta do advogado, o delegado não gosta do advogado, o promotor não gosta do advogado porque acha que está interferindo, está atrapalhando, o juiz não gosta do advogado, muitas vezes nem o advogado gosta do advogado, né? Mas a gente só se recorda no momento que a gente precisa dele, para estar ali, olha, eu fui na delegacia, não consegui expressar de que forma que eu estou sendo acusado, é uma acusação falsa, uma situação que é totalmente equivocada, eu não consigo me expressar isso dessa forma. Então, o advogado está ali para garantir isso. E muitas das vezes é importante deixar frisado, né? O óbvio às vezes precisa ser dito, mas nós não estamos ali defendendo o crime, nós não estamos defendendo que a pessoa pode cometer aquele ato, mas justamente garantir o seguinte, ela pode vir aqui e trazer a sua versão, ela pode trazer a sua explicação. E isso, quando é colocado de uma forma irregular dentro de um processo, e esse processo de andamento, numa situação dessa onde ele não é ouvido corretamente no inquérito policial, ou até mesmo no decorrer da ação penal, onde não é garantido o advogado estar junto, lá na frente o advogado ele não vai vir falar, olha, absolve essa pessoa porque ela é boazinha, porque ela é inocente. Não, esse procedimento foi feito de uma forma irregular, onde ele deveria ter garantido o direito dele, do contraditório, de expor a sua versão. Isso não foi respeitado, para que no final nós tenhamos de fato um processo justo. Quando nós colocamos que o advogado é a única profissão de cunho privado que está disposta na Constituição, ela está disposta lá no capítulo onde fala das funções essenciais à administração da justiça. O artigo 133 ele está junto com um contexto onde nós temos a separação dos poderes, o Poder Judiciário tem essa função de dizer o direito das partes, de resolver as controvérsias, como bem o Dr. Rafael colocou aqui, numa situação que eu preciso levar para que ele possa resolver, e nós temos ali a figura do Ministério Público, no qual faz o papel da acusação, nós temos a figura da Defensoria Pública para assistir aqueles que não têm condição, nós temos a figura da Advocacia Pública para defender os órgãos de instituição e a figura do advogado. O artigo 133, quando traz que o advogado é indispensável à administração da justiça, é que sem ele nós não temos a atuação de um dos poderes.
Nós não temos estabelecido o contraditório pela defesa, porque eu não tenho ali, de certa forma, um Estado democrático de direito, onde eu posso garantir essas situações. Então é um conjunto onde, desde a legislação, desde a Constituição de 88, depois com o Estatuto em 94, trazendo essas garantias, essas prerrogativas, e por fim, nós temos hoje essa garantia de acompanhar todo esse procedimento, é algo que vai circundar aí e garantir o efetivo processo contra a pessoa. A pessoa, ela tem que ser responsabilizada por aqueles atos dela, mas que seja garantido o processo e a melhor forma, para que aí nós não estamos tendo justiça, nós estamos tendo vingança. De fato, nós vamos trazer um processo, vamos penalizar de qualquer forma, a qualquer motivo, de uma forma muito punitivista. E acho que esse é um contexto que nós temos hoje na sociedade, nessas situações, e casando um pouco dessa situação do prático, onde quando a gente vai na delegacia, o viés de fato é para que, se a pessoa já tem um boletim de ocorrência contra ela vai ser responsável por aquilo pro resto do processo, sem nem expor o que é a sua versão. Quando chega uma denúncia, aquela pessoa que já está ali com a denúncia, não, você já é o criminoso, você já está condenado, principalmente perante a sociedade, perante os tribunais da mídia, né? Então é todo um contexto aí nessa situação, Zé. Essa questão da mídia já leva uma outra provocação também, né? Crimes midiáticos, né? Porque, na verdade, a criminalização da advocacia, ela vem realmente nesse ponto que os doutores trouxeram, de misturar, confundir, né, a atuação do advogado como essencial à administração da justiça, essencial à ampla defesa e o contraditório, a defesa de qualquer cidadão dentro de um sistema de justiça penal, com o fato que ele cometeu. E muitos casos acontecem e ninguém fica sabendo, né? O caso que o Dr. Rafael trouxe aqui, no atendimento dele, é um caso que ele trouxe, mas ninguém soube disso. Se ele não se portasse de forma combativa, como a advocacia criminal ela tem que ser, poderia trazer um prejuízo para o cliente dele e ninguém ia ficar sabendo disso. Contudo, casos tidos como emblemáticos, midiáticos, surgem, né, nas mídias, eu acho que reproduzindo, na verdade, tudo isso que a gente passa, né? Onde pessoas ali, talvez com alto poderio econômico, né, se envolvem com a prática de crimes, e aí existe um advogado ali defendendo essa pessoa, e esse advogado criminalista passa por algumas situações complicadas, ou na delegacia, ou em qualquer órgão público, e aquilo se torna evidente, público, né, de uma forma mais geral, porque quem está sendo defendido é uma pessoa que é conhecida, né, E o que eu indago também os doutores é como que isso reflete no Poder Judiciário. Porque nós partimos da premissa, tudo bem, que a fase inquisitorial da delegacia não tem ali um amplo exercício do contraditório e ampla defesa, mas tem a necessidade da existência de um advogado ali, for optado pelo cidadão. Mas o Poder Judiciário, diante desses casos emblemáticos, midiáticos, tem que se manter imparcial, né? Sabendo da função do advogado, da advogada criminalista, no exercício da proteção dos direitos ali do cidadão, tem que se manter de forma imparcial até para que dê uma resposta efetiva para a sociedade de que aquilo que está sendo decidido é de acordo com a lei e não de acordo com o tribunal, um dos doutores trouxe aqui, o tribunal midiático, né? O senso comum, a paixão ali do público, né, que quer condenar porque é um crime grave. Não, existem regras a serem seguidas e essas regras devem ser respeitadas, inclusive, pelo Poder Judiciário, de forma imparcial, não é isso mesmo, doutores? Com certeza, até acho que uma das primeiras garantias que nós temos dentro de um processo é que ele seja um processo justo com um juiz imparcial. Esse modelo que nós temos hoje de ter um sistema acusatório, onde eu tenho um órgão que acusa, eu tenho a defesa ali, e o juiz ele tem que ficar equidistante das partes. Ele tem que atender aquilo que está no processo. Nós temos dentro da doutrina aquelas, e aí os doutores podem até comentar, temos 2 professores aqui, né? Mas o direito penal do inimigo e o direito penal do fato, onde cada vez mais nós temos um direito penal onde vai criminalizar pela pessoa que ele é e não pelos fatos que ele cometeu. A gente não vai analisar mais aquilo que está na prova. Quem que é a pessoa que está sendo acusada é da forma que vai ser conduzido o processo. Então nós temos essa situação dentro de um processo com esse viés,
onde cada vez é inegável que as redes sociais trouxe uma exposição maior. O próprio modelo hoje de comunicação, tudo vira uma notícia. Então acaba que isso tem uma certa pressão, o Dr. Augusto bem colocou, do senso comum, impressionar aquele julgador para que atenda. Olha, a sociedade entende isso aí errado, você tem que julgar dessa forma. Mas não é isso. Se nós não defendemos a garantia que nós temos hoje na própria lei, nas instituições, no modelo que nós encontramos para que nós tenhamos um processo justo, vai acabar de certa forma nós retrocedendo aos modelos inquisitoriais, onde a sociedade entendia que aquela pessoa era uma bruxa e então eu tinha que tacar fogo nela e simplesmente sem ouvir, sem tentar entender aquele contexto. E essa é uma situação que a gente vem muito já nessa cultura punitivista. E acaba atropelando o próprio exercício da advocacia, que é confundido com o seu constituído, que é ao você ir lá e falar, essa pessoa aqui, ela tem que ser ouvida, ela tem o direito de apresentar provas. Não, mas aqui, ela é culpada, ela é responsável por isso. Mas não mesmo, o exercício, tudo bem, que ela seja responsabilizada, mas tem que respeitar que seja o seu direito de defesa. O advogado tem esse papel de estar ali combatendo justamente toda uma sociedade, todo um contexto. O próprio Ministério Público é um órgão que tem uma estrutura muito mais ampla nessa questão da acusação e fala, acusar é fácil demais. É muito fácil apontar o dedo na cara, falar que você está errado, mas você trazer o outro lado, você fazer uma prova negativa muitas vezes em falar, olha, não foi isso que aconteceu, não é ele o responsável, é muito difícil e aí cabe ao advogado. Por isso a importância que nós temos. O judiciário, então, Alexandre Moraes da Rosa, que é o juiz, né, que ele escreveu um livro, Teoria dos Jogos. Não fazer essa confusão dos Alexandre. Dá pra fazer. Enfim, ele traz muito bem isso. O judiciário ele é um órgão imparcial e ele vai analisar as regras do jogo, na verdade. Às vezes a nossa atuação nem sempre é visando uma absolvição, né? Nós vamos pedir ali talvez uma diminuição de pena ou até mesmo combater as provas que existem nos autos, porque não foi colhida de forma legal, portanto são provas ilícitas e isso pode gerar na absolvição por falta de provas. Então, o judiciário, ele na verdade, ele vai verificar ali as regras do jogo, se foi cumprida de forma certa, por exemplo, a cadeia de custódia, né, foi respeitada, né, e se não for respeitada, a prova se torna ilícita. Mas isso, muitas das vezes, é decidir ao contrário do senso comum, né? E o magistrado, ele não só emite decisões de cunho populoso, né, que agrada toda a sociedade. Muitas das vezes ele vai emitir uma decisão que vai desagradar muita gente, mas vai respeitar o rito processual que ele mesmo jurou defender, né? E a gente está lá, né, doutor, para garantir que isso aconteça. Exatamente nesse ponto, doutor José Augusto, que nós precisamos explicar para a sociedade que é uma garantia delas. Então, por exemplo, o que nós observávamos anteriormente? Uma invasão, assim, uma primeira premissa, o trabalho da polícia investigativa excelente, porém existem alguns profissionais e profissionais, e nós observávamos em alguns casos que naquela sanha de resolver o caso, de obter a justiça, entre aspas, né, algumas garantias constitucionais eram violadas. Por exemplo, uma pessoa estava na frente de casa e aí a suspeita, por exemplo, de estar vendendo droga. E aí os policiais entravam sem mandado, sem nenhuma campana prévia, sem nenhuma outra investigação. Essa garantia, nosso lar, a nossa casa, ela é inviolável, assegurada algumas exceções. E justamente em alguns casos, o que aconteceu? Como estava sendo frequente essas violações, houve um posicionamento do Poder Judiciário, justamente trazer maior garantia. Então, quando não há uma fundada suspeita, o juiz, ao deparar com o caso, ele pode até declarar nulidade. Então, nós temos que observar que isso é uma garantia de todo cidadão. Não é a pessoa que está sendo, apenas a pessoa que está sendo investigada, apenas a pessoa que está sendo acusada. Então, quando a sociedade observar isso, porque nós vivemos em uma democracia. Então, nós estamos ali nas quatro linhas, nós devemos observar ali
os direitos, os deveres. Então, quando isso parte, é uma violação ali das regras do jogo, o juiz, como imparcial, às vezes a pessoa até culpada, às vezes a pessoa tinha até droga na casa dela, mas foi desobedecida, né? Foi quebrada uma garantia processual. Então, isso é o que traz a observação de que policiais, Ministério Público, órgão acusador devem obedecer às regras do jogo, sob pena do quê? De se cometer lá na frente uma injustiça. Então isso é o quê? Um reflexo da nossa democracia. É o preço de viver uma democracia. Então todos os agentes processuais devem obedecer às regras do jogo, sob pena do quê? Do trabalho ser anulado, justamente porque houve descumprimento. Então ali, a primeira pessoa a observar, que tem que garantir, são os policiais, os órgãos acusadores. E não é nenhum garantismo exacerbado, não. É respeitar as regras existentes no Código de Processo Penal, né? Como é que vai haver o procedimento desse julgamento. É apenas o cumprimento, na verdade, da lei, né, doutor? Sim, porque será que ali na casa existem crianças, existe alguém que está em home care, né, que pode ter alguma complicação, então a casa é invadida ali por policiais. Então, assim, deve ter todo esse estudo prévio para fazer algo dentro das quatro linhas ali do jogo. Um ponto que é interessante colocar e é sempre frisar é que a própria Constituição ali prevê a lei é para todos. Ela tem que ser aplicada para toda forma, para aquela pessoa que é o cara de bem, aquela pessoa que está correta, mas também para aquele que transgride a norma. E deixar um ponto bem registrado, que às vezes o advogado a gente fica falando aqui em Ministério Público e até os órgãos policiais, mas de fato fazem um excelente trabalho na sociedade. Então nós temos muito mais profissionais corretos que seguem um procedimento, então tem o seu papel importante na sociedade. Eu louvo e agradeço por ter a questão da segurança pública, cuidando da nossa sociedade, e o advogado vem para auxiliar isso, mas para que seja respeitada a lei. O doutor Rafael muito bem colocou. Então o policial, ele está ali fazendo a segurança do bairro, ele está verificando as situações, ele viu uma situação em flagrante, ele de fato tem que atuar, tem que atender aquilo que é a finalidade da polícia. Mas aí, claro, a gente sempre puxa para o lado de que tem que ser respeitado aquilo que está na lei. A mesma lei que dá os poderes para que uma autoridade policial possa ali exercer a sua função, ela também tem que seguir corretamente o rito processual, o rito procedimental daquilo, né? Então é algo que a gente coloca aqui, não só a gente traz, é claro, os pontos negativos, mas tem muitos pontos favoráveis, onde os órgãos, as instituições têm essa importância e relevância, né? O advogado está aí para garantir essas situações também. Ótimo, vamos agora para a parte das perguntas, né? Polêmicas. Mas assim, no sentido da criminalização da advocacia, realmente, né? Dr. Juarez está aqui hoje como representante das prerrogativas da nossa primeira subseção, que abrange outras 3 comarcas, né? Iratinga, Itiquira e Pedra Preta. O que na verdade é importante talvez o senhor trazer para a advocacia que está nos assistindo. Hoje, o advogado, a advogada, ela possui alguma defesa, ela possui alguma blindagem sobre esse risco da criminalização da advocacia? A gente tem alguma proteção por lei que o senhor possa citar que garante, né, o pleno exercício da advocacia pelo advogado que vai atender ali de madrugada um cliente na delegacia, que vai atender um cliente no fórum, em qualquer órgão público. Hoje existe um sistema de proteção? Com certeza, Augusto. Hoje, a primeira lei que nos dá base, nos dá os poderes, é o Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 94, que ali vai trazer os direitos e deveres do advogado. A partir do artigo 6º, nós já trazemos ali onde o advogado, onde a advocacia, o Ministério Público, o Judiciário, não há hierarquia entre eles. De fato, tem que haver o respeito entre as partes, entre o exercício profissional de cada um dentro das suas funções. Então a gente já começa com o Estatuto nos igualitando para a atuação profissional. E a partir do artigo 7º nós temos todas as disposições daquilo que são direitos do advogado. E aí nós tivemos uma inclusão no nosso Estatuto em 2022, que foi o artigo 7º-B, onde traz a situação que violar uma dessas prerrogativas que estão dispostas no artigo 7º ali, que são 21 incisos, e ainda tem os parágrafos
que vão trazer outras situações, mas onde você há essa violação, esse tolimento do exercício profissional, aquilo é criminalizado. Nós tivemos até um aumento de pena, porque foi incluído no estatuto, depois foi aumentada a pena para que aquelas pessoas que impeçam o advogado de exercer a sua profissão, eles vão ser responsabilizados porque eles estão cometendo um crime. O advogado tem esse direito para o exercício profissional. Além disso, nós temos aí, além da garantia constitucional também prevista ali, que nos dá o suporte, hoje a Constituição é a nossa norma hierárquica superior a todas as outras leis, nós temos uma lei de abuso de autoridade, onde surge num momento ali em 2019, se não me engano a lei 13.869 de 2019, que vai trazer essas situações, que os poderes podem exercer livremente sua situação, mas aqueles agentes que transgridem a regra, que saem fora daquilo que a legislação prevê, para que impedem outras profissões de exercer, para que força, para aquilo que vai trazer um processo inquisitorial, vai ter uma responsabilização. E nós temos lá alguns artigos na lei de abuso de autoridades, e especificamente que tratam da questão do advogado, que seja uma situação onde o cliente é impedido de falar com o seu advogado ali num depoimento, seja perante a delegacia, seja perante o judiciário, quando há também o próprio tolimento de você ter acesso a um processo para ter cópias, além de você transgredir uma norma do Estatuto da Advocacia, você também está incorrendo num crime da lei de abuso de autoridades. Então nós temos essas normas que nos dão essa segurança para que você possa agir, fora também as outras nulidades que nós podemos encontrar, seja no âmbito do processo civil, processo penal, Aqui a gente está tratando muito de processo penal, temos 3 criminalistas, mas isso se estende para as outras áreas, claro. Que seja na área do previdenciário, na área do civil, consumidor, onde o advogado tem que estar presente, e quando você viola essa prerrogativa do advogado, de acompanhar, de fazer uma manifestação, de fazer um requerimento, nós temos também a lei de abuso de autoridades, que veio para dar esse suporte, para trazer a responsabilização. Antes de 2019, nós ficávamos um pouco nesse limbo, onde a gente tinha que ter, às vezes era um procedimento disciplinar, às vezes você tentava ali que a pessoa vai incorrer em outra situação, mas aí veio para tipificar. Olha, nós temos crimes específicos para essas autoridades que integram o sistema de justiça, que são responsáveis por essas condutas. E aí, outros regimentos internos, leis da magistratura, lei do servidor, estatuto dos servidores, também vão trazer algumas situações onde aquela pessoa vai atentar contra a advocacia, também é responsabilizada. Então, o advogado ele tem que ter essa segurança. E hoje, dentro do sistema, e falando um pouco da própria OAB, nós temos o Tribunal de Defesa das Prerrogativas, onde aquele advogado que sofre uma violação, que tem um tolimento do exercício profissional, ele pode sim socorrer a OAB. A OAB é uma instituição forte por ter essas garantias e, de fato, agir em nome do advogado. Aqui, enquanto presidente da Comissão das Prerrogativas, todo e qualquer advogado que não consegue ali ir na delegacia falar com o cliente, ou às vezes fazer um requerimento perante uma instituição, o INSS, que seja ali, você tem com quem socorrer, que seja na comissão, que seja a subseção, seccional ou até a OAB nacional. Nós temos o Tribunal de Defesa das Prerrogativas para avaliar essas condutas. Chega até nós esse procedimento, o advogado faz, de fato, a formalização e a comunicação. Olha, eu pedi o acesso a um processo e o juiz me negou, e eu tenho a procuração no processo, eu tenho que o meu cliente está preso, eu preciso ter analisar aquilo que é a acusação contra ele, e o juiz não me deferiu. Então ele traz essa comunicação para a OAB e ela vai, de certa forma, analisar. Opa, isso aqui está violando o artigo 7º, então esse juiz vai ser responsabilizado por isso. Então nós temos todas essas garantias institucionais também para a atuação. Inclusive, a nível de subseção, nós temos o telefone de plantão das prerrogativas, né? O doutor, além do celular pessoal dele, ele ainda anda com o celular das prerrogativas, 24 horas, ele e a comissão, né? Precisando de socorrer-se das prerrogativas, o doutor está ali à disposição. Mudando um pouco o assunto, caminhando para outro lado, mas dentro do mesmo do tema principal, que é a criminalização da advocacia, eu indago o doutor Rafael, né, doutor? Aí, advogado criminalista, do seu ponto de vista, por conta dessa criminalização, desse movimento contra muitas das vezes a advocacia criminal, a defesa, né? Do seu ponto de vista, realmente existe uma causa indefensável no seu ponto de vista, indigna, que o advogado criminalista não possa realmente atuar em prol do seu cliente, do seu constituído? Polêmica questão, e até quero trazer a debate, porque teve um caso midiático recente, né?
enfim, de uma mãe que estava ali gestante, né? E teve a criança subtraída. Então, um caso muito grave que trouxe repercussão a âmbito nacional. Inclusive, tivemos fala de parlamentares criminalizando a figura do advogado. Então, como já foi dito, o advogado, ele não está defendendo o crime, ele não está compactuando com o crime. Isso tem que deixar muito bem separado. A figura do advogado é para defender o quê? As regras do jogo, como foi dito. Sim. Então, assim, todos que estão respondendo a algum crime, a algum procedimento, como já dito anteriormente, é necessária a figura da defesa. Então ali, como não necessariamente vai pedir absolvição. Nossa, mas as provas estão claras que cometeu o crime. Sim, e deve ser responsabilizado na medida da culpabilidade. Então a figura do advogado é justamente de que impedir esses reflexos externos, seja da mídia, seja da população, para que haja um julgamento justo nas regras do jogo. Então, por exemplo, o Código Penal traz seu artigo 59, 8 circunstâncias judiciais que serão analisadas na primeira fase da dosimetria da pena, justamente para balizar. Os crimes vêm com uma pena mínima ou uma pena máxima. Então, até falo com meus alunos dentro de sala de aula, por exemplo, a pessoa que vai responder por roubo é diferente aquele que, até teve um caso engraçado o modo de dizer assim, do ponto didático. Dois colegas fazendo bullying com o outro, né, que empurrou e o outro pegou o boné. Então teve uma violência, né, porque empurrou o colega e pegou o boné, uma subtração, e responderam por roubo. É diferente da pessoa que, junto com demais, 4, 5, invadem uma casa, fazem reféns à família, né, prendem, batem, dão coronhada. Então assim, são gravidades distintas. E ambos serão processados e responderão. E aí cabe ao julgador fazer a dosimetria da pena. Então, em alguns casos, como esse, o papel do advogado é que defender as regras do jogo. Foi observado todos os direitos da ampla defesa, do contraditório, teve acesso às provas. Então, esse é o papel do advogado. E aí, respondendo a sua pergunta, se existe alguma defesa indigna ou indefensável, no meu ponto de vista, é aquela que eu não acredito. Então, eu sempre faço essa análise justamente porque eu não compactuo com o crime. Mas tem algumas situações que eu não acredito. Então, para não prejudicar, para não trazer... nós somos de carne e osso, então nós temos paixões, né? Temos critérios morais. Então, a partir do momento, se alguma causa que for... que eu sinto que tem alguma interferência, que possa trazer algum prejuízo, aí sim eu rejeito a defesa, opino por não atuar, tá? Mas é importantíssimo dizer que o defensor não está compactuando com o crime, com o fato que foi praticado, é apenas a defesa processual para garantir todos esses direitos que são previstos na legislação. Perfeito, doutor, perfeito. Um ponto que a gente precisa deixar muito claro, e o Rafael frisou muito bem nessa questão de a gente estar defendendo o direito e defendendo aquilo que vai seguir o processo. Há essas situações, esses crimes de fato que tem essa repercussão, que tem toda uma demanda, uma celeuma onde há a pressão de que responsabilizar aquela pessoa. Mas ali dentro do processo, o advogado vai estar atuando o seguinte: olha, vamos respeitar o interrogatório, vamos respeitar a produção de provas. Então são situações que às vezes fogem a essa situação de trazer uma situação política para isso, esse caso justamente que teve repercussão aqui no estado de Mato Grosso, no sentido, olha, essa pessoa cometeu isso aqui, ela não pode ter nem advogado. Ora, mas como isso? Você, eu volto lá na minha fala, a gente só valoriza o advogado na hora que a gente precisa dele, né? A partir do momento que daí aquela pessoa que traz essa fala, que criminaliza a advocacia e ela é responsabilizada por aquilo, ela vai lembrar, poxa, eu precisava de um advogado para me defender. Então, os crimes, todos eles, tem que ter, porque não tem como o juiz chegar ao final do processo e dar uma decisão se aquela pessoa tenha sido defendida. Então, na situação, olha, o advogado não compactou com aquilo, o advogado acaba que tem essa liberdade de poder escolher. Olha, esse caso, especialmente, eu não atuo, sou especialista em outras áreas, então, mas aquela pessoa ainda assim, ela vai ser defendida. Nós temos o papel da Defensoria, que faz um brilhante papel no nosso estado para defender todo o cidadão que não tem condições ou de fato não tem um advogado
particular constituído. Então, aquela pessoa, ao final, vai ter uma defesa para que o juiz possa aplicar uma pena dentro desses parâmetros, para que não fuja. Não é só simplesmente porque o caso é de grande repercussão que eu tenho que penalizar de uma forma maior. Não, eu tenho que analisar, voltando na situação do direito penal do inimigo e direito penal do fato, onde eu tenho que analisar a circunstância, analisar o fato, analisar aquela conduta dentro daquele contexto, né? Então é importante deixar isso muito frisado. Muito frisado. Né? Inclusive, o tempo ruge, né? Já estamos finalizando aqui, mas antes de passar para as considerações finais aí dos doutores, hoje pela manhã compartilhei com o nosso grupo temporário, né, do podcast, já indo no âmbito civil, né? A gente falou muito criminal, mas no âmbito civil, um advogado no Migalhas, né? Hoje de manhã, hoje está sendo gravado dia 8, né, de abril, mas na parte da manhã eu verifiquei ali no site Migalhas um advogado que estava sendo criminalizado, posso utilizar essa palavra, porque presumia-se que ele estava atuando em lides temerárias, né? Advocacia predatória. Advocacia predatória, a defesa de uma instituição financeira, inclusive pediu para que fosse oficiado ao Ministério Público a atuação do advogado, né? Porque ele estava atuando como lide temerária, aquelas causas em massa, né? De uma senhora, uma aposentada que estava sendo descontado ali na sua aposentadoria mensalmente um valor de um empréstimo consignado que ela entendia que ela nunca fez esse empréstimo, né? E aí ele entrou pedindo nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores, e aí na contestação veio essa questão de oficiar o Ministério Público, lide temerária. E me chamou a atenção a conduta dele, porque na audiência ele fez a audiência na casa da cliente, né, uma senhora de idade que falou, olha, unir útil ao agradável. Fez a audiência tomando um café com a cliente na casa da cliente para demonstrar que ele conhecia a cliente. Né? Eu conheço a Dona Maria, eu sei o que consta na minha petição, eu sei o que consta a vírgula na página 23 da minha petição. Né? Então, para vocês verem também que no cível também tem essa estigma, né? Muitas das vezes ao contrário, porque a lide temerária nós sabemos que é prejudicial, né? Aquelas causas existe realmente, mas a gente não pode tornar isso como regra, né? Então o advogado se portou muito bem, né, na audiência, inclusive pedindo ao contrário, porque na verdade se a gente pegar essa situação que acontece como regra, a gente está tolindo a advocacia para atuar, né, em favor dos mais vulneráveis nesse caso, né, uma aposentada. Então ele pediu também na audiência ali que fosse oficiada ao Tribunal de Ética e Disciplina, né, da OAB, ao Ministério Público, essa conduta, né, que visa criminalizar o advogado. A gente não pode pegar aí situações genéricas e torná-la como regra, né? Você acaba tolindo o direito de defesa dos mais vulneráveis. Então esse caso me chamou a atenção e tem um reflexo aí da criminalização da advocacia no âmbito cível, né? Um caso interessante. Colegas, já aí partindo para o final, eu queria que cada um de vocês trouxesse aí as considerações finais, né, sobre esse tema, o que vocês entendem como importante, e um recado, né, para a nossa advocacia da primeira subseção, desde já agradecendo aí o terem aceitado o convite de participar dessa edição do podcast. Dr. Rafael? Dr. José Augusto, até aproveitando esse caso que você trouxe, então o que tem que ficar claro? Que a atuação, seja do advogado, seja do membro do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Civil Federal, da Polícia Penal, é responsabilidade, atuação com responsabilidade. Existem profissionais que agem fora das regras do jogo, né, advogados, assim também como nós temos visto juízes, promotores, então a gente sabe que existe sim. Então o que nós não podemos é generalizar. Inclusive sobre a criminalização da advocacia, às vezes, como foi dito também, falamos às vezes do Ministério Público, da Polícia, e elas realizam um ótimo trabalho. Inclusive sobre o tema que gerou a repercussão no estado de Mato Grosso, o Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, ele fez um posicionamento.
justamente falando que a advocacia criminal ela é necessária, que ela não pode ser confundida com o criminoso e que ela auxilia o próprio Ministério Público na promoção da justiça, porque às vezes traz um caso que ele não havia analisado. Então ele até fez um agradecimento, né? Elogiou o trabalho dos advogados justamente por isso, porque nós fazemos parte do mesmo sistema de justiça. Inclusive teve o posicionamento da nossa presidente da seccional, a presidente Gisela Cardoso. Exatamente, falando, né, a respeito da fala do parlamentar. Então, isso tem que ficar claro. Então, todos devemos agir com responsabilidade, nunca acusando de forma leviana, fazendo provocações, né, da população, porque nós estamos aqui justamente para promover a justiça, né? Fazemos parte do mesmo sistema de justiça. Então, o advogado, além de promover a defesa, ele é um auxiliar da justiça, porque traz um ponto de vista que às vezes não foi observado. Então, traz o equilíbrio e auxilia o julgador a analisar o caso de forma ampla e que possa chegar o mais próximo ali da justiça, tá? E quero agradecer mais uma vez o convite, a toda a direção da OAB, parabenizar o trabalho, assim, tão poucos meses já, mas já atuando de forma tão profícua. O Dr. José Augusto aí à frente da Caixa, quantos convênios já foram fechados. Então, assim, dizer à população que nós estamos aqui para somar, aos colegas advogados, como presidente, né, atualmente como presidente da Comissão de Direito Penal, Processo Penal e Carcerário, estou à disposição para contribuir, para somar e para auxiliar a todos que necessitarem. Então, eu agradeço, fica o meu agradecimento a todos. Obrigado, doutor. Doutor Juarez. Obrigado, José Augusto. Vou deixar algo muito objetivo. Sempre que precisar, contrate um advogado. Sempre que tiver alguma situação, contrate um advogado. Ele, de fato, vai fazer a análise correta do seu caso, vai ali e ele vai garantir o seu direito, independente de qualquer que seja o caso. Procure um advogado, procure um profissional de advocacia. Nós temos essas qualificações e essas prerrogativas para, sim, agir em nome de outras pessoas, né? Nós temos esse cunho social de garantir direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. E diante de toda essa situação, a temática da criminalização da advocacia, nesse sentido, a OAB tem cada vez mais trazendo projetos para fortalecer a advocacia, para responsabilizar aquelas pessoas que vão contra o que é o exercício profissional. Então, a OAB, que é uma instituição que tem o seu papel social, tem a sua fundamental na nossa sociedade, cada vez vem empregando esses projetos. E aí nós temos um Tribunal de Defesa Prerrogativas, eu estou à frente da Comissão de Defesa Prerrogativas, e aí só para contextualizar nesses temas que a gente passou, é algo que vem de um viés da sociedade, né? Esses tribunais hoje, cada vez mais tem alguns filtros punitivistas. É difícil você chegar a um tribunal, demandar um recurso, alguma situação porque é tolhido, é uma situação, mas é que a própria sociedade vai criando esse anseio. O advogado vem no contrário, para justamente trazer, olha, vamos analisar com outra perspectiva, vamos analisar primeiro dentro da base que é um contraditório, ampla defesa, para resguardar o direito das partes, para que a pessoa seja de fato ouvida perante um processo. Esse é um papel fundamental da advocacia. Então nós devemos valorizar o profissional da advocacia, da própria instituição. Você que precisar, contrate um advogado. Agora, deixar muito claro, nós não defendemos aquilo que é a conduta da pessoa, nós vamos defender o direito dela, nós vamos defender um processo, nós vamos defender o contraditório e a ampla defesa. E aí, para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez ao convite do Dr. José Augusto, parabenizar pelo projeto, parabenizar a frente aí da Caixa de Assistência da Subseção de Rondonópolis. De fato, vem trazendo um excelente trabalho. Nós já tivemos aí Igreja da Jovem Advocacia, né? Enquanto eu fui presidente da Jovem Advocacia, também estivemos ladeados enquanto estava na comissão de penal. Então, de fato, assim, o Dr. Rafael também é um grande amigo aqui que a faculdade, estamos ali lecionando, também estou acompanhando a Comissão de Direito Penal aí também, estando sempre à disposição, e me coloco à disposição da advocacia, não só da Subseção de Rondonópolis, que eu entendo que a OAB, para ela ser forte, ela precisa ser unida, os advogados em todo qualquer que seja o território nacional. Então, minhas considerações finais é parabenizar a todos, principalmente ao presidente Bruno na condução da primeira subseção de Rondonópolis e por esse brilhante projeto aqui do podcast. Estamos à disposição, aqueles que precisar podem nos procurar.
Ótimo, doutor. É isso, pessoal. Agradecer você aí, advogado, que está nos assistindo, mais essa edição do podcast. Eu acho que cada vez mais uma advocacia forte e que conhece das suas prerrogativas reflete aí uma maior proteção do exercício da nossa profissão. A advocacia criminalizada resulta no fracasso do nosso Estado Democrático de Direito. Então conheça dos seus direitos, das suas prerrogativas. A OAB está aqui para auxiliar você no exercício da profissão. Agradeço aos doutores, doutor Juarez, doutor Rafael, muito obrigado por aceitarem o convite e é isso. Acompanhe os próximos podcasts da Ordem, estamos aqui aí para trazer mais informação para você. Um abraço.